Voltamos, Brasil! Teve um probleminha técnico, como vocês perceberam, a gente foi rapidinho para o intervalo e voltamos com essa maravilhosa da doutora Iaconelli, doutora Carla. Olha só, vamos falar de um assunto que eu tenho segurança para falar desse assunto. Mãe aos 40, todos os tratamentos. Eu fui mãe da segunda filha, aos 40, doutora. Fertilização in vitro, bem-vinda. Obrigada. Adorando estar aqui, conversar com você sobre esse assunto que eu adoro, que eu amo. É tão bom, né? E gestação aos 40 será um tema que cada vez mais a gente vai falar sobre, porque as mulheres estão deixando para depois. Estão deixando para mais tarde, não estão? Então, quase. É isso mesmo, a gente é assim, uns 10. Cada vez mais tarde a gente, devido ao trabalho, estudo, as mulheres querem fazer mestrado, doutorado, comprar casa e depois ter filho, né? Uhum. Então, tem um estudo muito legal que mostra que no Brasil, dos anos 2000 até hoje, dobrou a porcentagem de mulheres que deixam para ter filho depois dos 40. Mas vamos lá, nós duas somos mulheres, entendemos desse assunto, eu porque eu fiz, você porque é especialista. Quais as complicações, o que pode prejudicar uma mulher a tentar a primeira gestação depois dos 40? A idade ideal para ter filho não é essa. Sim. Isso a gente sabe com certeza, né? A idade ideal para ter filho é até os 35 anos, biologicamente. Uhum. Depois dos 40, começa a aumentar a probabilidade de complicações, que nem pressão alta na gravidez, que é eclâmpsia, que pode levar a problemas seríssimos, diabetes gestacional, que pode levar a problemas não só na mãe, como no bebê, né? Começa a aumentar a incidência de alterações cromossômicas, que são as síndromes, e os abortamentos, que geralmente são por essas alterações cromossômicas, que são mais... que aparecem com mais frequência com a idade. Então, não é a idade ideal para engravidar, não é. Mas a vida moderna, a vida da mulher e como estamos levando a nossa sociedade está levando as mulheres a tomarem essa decisão mais tarde. Mas, doutora Carla, o que você aconselha, por exemplo? É bacana, eu acho super bacana, a mulher congelar, quem tem condições de fazer isso, fazer o congelamento do óvulo, né? Porque existe o óvulo doação também, que são mulheres depois dos 40 que não conseguem ovular, viu, gente? Eu vou falar para você como quem já passou por isso, tá? É muito difícil, é quase impossível. Claro que existem os casos, as mulheres que vão conseguir, mas a maioria não consegue, tem que depois submeter a tratamentos para engravidar. Então, assim, se você tiver condições e quiser programar, eu acho que quando faz a programação de uma gravidez mais tardia, você pode deixar congelado o óvulo, porque aí você vai ser o seu óvulo no futuro e congela, já tem o seu bebê. Eu não sou contra, porque eu doei para outras mulheres. Eu fiz o óvulo doação e 2 mulheres tiveram filhos. Putz, que legal! E o mais legal de tudo é você falar sobre isso abertamente, porque muitas mulheres hoje devem estar em casa com dificuldade de engravidar, entristecidas, nesse dilema. Será que eu vou procurar tratamento? Será que eu não vou? O que eu faço? Não está vindo. Então, nós também a gente tem que falar sobre isso. Pessoas que fizeram tratamento têm que dizer, eu fiz, né? Eu Qual fiz o problema? E consegui. Demorei, tá? Sim. Não vou te negar não, doutora. Eu fiz 14 fertilizações in vitro, gente. 14, quase, sei lá, 12 anos tentando. Porque às vezes eu fiz mais de uma. Eu quero até uma interrogação, porque 12 dias após o parto, não sei se foi excesso de hormônio também, que veio um bombardeio de hormônio para a mulher, tá? E principalmente depois dos 40, eu tive com 40. 12 dias depois que eu tive a Moira, eu tive 2 AVCs e uma trombose cerebral hemorrágica. Nossa. Condiz uma coisa com a outra. O período gestacional aumenta o risco de trombose e com a idade também existe um aumento desse risco. A avaliação de risco deve ser feita, né, antes de engravidar, durante e depois do parto. A gente sempre tem que estar monitorando a possibilidade de acontecer um evento como esse. E muitas vezes a gente não consegue prever, o que é muito difícil para a gente. Mas existem alguns exames que a gente pode solicitar antes da mulher engravidar, se tem casos na família, ou se já teve algum antecedente de tromboembolismo, né, ou de uma trombose venosa, uma TEP, que é o tromboembolismo pulmonar, a gente tem a obrigação de investigar a saúde dela, né? Porque pode levar também a perda gestacional, complicação durante a gravidez. Mas voltando ao congelamento de óvulos, que você falou que o congelamento de óvulos deve ser estimulado, sim.
Eu sei que a Ivete fez, né? A Ivete Sangalo fez. Sim, né? e ela, depois de um tempo, utilizou esses óvulos Sim, e teve as depois de anos. gêmeas. O congelamento de óvulos hoje é muito seguro ser feito. Claro que não é uma garantia. Sim. Não é assim, eu vou congelar óvulo, então eu tenho bebês congelados. Não é assim. Nem quando a gente faz o tratamento que fertiliza, que coloca o bebê no útero da gente, a gente consegue segurar? Exatamente. Né? Não é uma garantia, mas é Sim. um meio e é o único meio de você conseguir preservar o seu óvulo. Porque uma coisa é certa na nossa vida, que a menopausa vai chegar. E o reloginho ali, ó. Da melhor hora. Exatamente. Um dia a menopausa chega para todas. Não adianta. Um dia a reserva de óvulos vai acabar. Então, quanto antes você tomar essa decisão de congelar os óvulos, caso você não queira, né? Caso isso seja a sua programação, e sempre procura um especialista para te orientar em relação a esse tratamento. Porque, como você falou anteriormente, tem a possibilidade da ovodoação. Então, me fala hoje, então, as mulheres hoje, elas estão fazendo, por exemplo, que querem engravidar. Se você está tentando 1 ano, né? Por métodos normais, uma vida normal, e não mais consegue... de 35 anos, 6 meses já 6 meses já é. Então, 6 meses você está tentando e não consegue, procura um especialista, porque 40% pode ser problema seu, 40% do seu marido e 20% dos dois. Então, já foi essa regra de falar que a mulher não consegue engravidar, gente. Isso é coisa do passado, né? Isso eu gosto de frisar com os casais, porque muitas vezes eles carregam uma culpa velada. A mulher já chega e fala, eu não engravido. Homem, eu não engravido ela. E não existe isso. Não tem, é conjunto. É o conjunto, é conjugal, né? O diagnóstico, assim, infertilidade conjugal. Não tem culpa. Não é culpa de ninguém. Não, é só tratar e cuidar. Exatamente. E o que as mulheres estão procurando hoje com os 40? Qual o tratamento? Qual a diferença também dos procedimentos? A reprodução humana evoluiu muito, né? E a novidade para as mulheres com mais de 40 anos, que não existia há alguns anos atrás, é a possibilidade de você fazer a biópsia dos embriões antes de transferir para o útero.